Olá, seja muito bem-vinda ao nosso trabalho de constelação de hoje. Hoje a gente vai fazer um trabalho especial chamado constelação hipnossistêmica, que significa que é um processo que eu vou conduzir você num processo hipnossistêmico para acessar e te ajudar a trabalhar as dores que são o tema de hoje, de procrastinação, desânimo, cansaço, essa fadiga crônica. Então, esse processo de hoje consiste em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sintomas. E na segunda etapa, a gente vai fazer o processo hipnossistêmico propriamente dito, que eu vou conduzir você na liberação emocional dos padrões que podem estar te aprisionando nesse comportamento que eu recebo tantas queixas e tantas reclamações de pessoas que estão experimentando isso na vida. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, eu queria que você pensasse e refletisse tudo que você já ouviu falar sobre esse cansaço, sobre essa procrastinação. Muitas pessoas falam que isso tem a ver com uma parte metabólica, né, para a gente saber se o nosso organismo está funcionando bem ou se está com algumas deficiências. Muitas pessoas falam que isso tem a ver com planejamento e organização, se você está otimizando o seu relacionamento com o seu tempo, com o horário, ou se você está jogando fora, né, digamos assim, o seu tempo, se você está gastando o seu tempo de uma forma improdutiva. Muitas pessoas falam que essa procrastinação e esse cansaço tem a ver com a alimentação também. O que você está comendo? Se você está se alimentando com coisas que são mais tóxicas, que demandam mais, né, energias para serem metabolizadas pelo seu organismo. Então, na minha perspectiva, todas essas questões são muito relevantes e todas elas impactam, sim, nesse cansaço, nesse desânimo, na procrastinação, na desorganização com o tempo e com as atividades do dia. Só que, para além disso, a gente tem fatores emocionais. Então, muitas vezes existe uma desordem emocional que atrapalha a gente na execução das tarefas do dia a dia. E hoje o nosso trabalho tem por objetivo olhar para essa desordem emocional, para a gente poder organizar esse conteúdo emocional e, a partir disso, você ter uma ferramenta a mais, uma ajuda adicional nesse processo. Então, é importante, sim, que você olhe para a sua alimentação, que você olhe para a sua organização, que você olhe para o seu metabolismo e que você cuide de todas essas partes. E também é importante que você possa cuidar do conteúdo emocional que está aí dentro, que muitas vezes vira um peso, como se a gente passasse a vida se arrastando. É quase como se a gente tivesse uma mala invisível, um peso adicional extra nas nossas costas, onde a gente passa a vida se arrastando e como se tudo isso fosse muito pesado. Quando a gente se quando a gente toma consciência, né, desse peso emocional e quando a gente transforma esse peso emocional em algo positivo, a gente se libera, inclusive, para essas outras áreas da vida poderem fluir com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais harmonia. Então, o objetivo do nosso trabalho é trazer consciência para esse peso emocional e, com isso, poder te ajudar a se liberar desse padrão que, às vezes, na maior parte das vezes, impede a gente, inclusive, de cumprir o nosso propósito, de seguir o nosso destino, de fazer as tarefas, atividades, né, os processos que a gente veio fazer aqui. Então, eu quero saber se isso faz sentido para você. Queria que você já colocasse aqui nos comentários se você está experimentando esse desgaste, esse peso, esse desânimo, se você sente que a vida que você está se arrastando perante a vida, para eu saber um pouquinho mais de como que você está e também de poder preparar novos conteúdos para você numa próxima constelação hipnossistêmica, tá? Então, conta aqui para mim. E aí eu quero falar para você qual é o padrão emocional por trás disso. A gente tem muitas habilidades de perceber que a gente carrega geneticamente, né?
referências da nossa ancestralidade. Então, fica muito claro que o tipo do meu cabelo tem a ver com a minha ancestralidade, o tom da pele tem a ver com os meus ancestrais, o formato do meu nariz tem a ver com a minha ancestralidade. Então, tudo isso que a gente consegue visualizar e que a ciência já mapeou e decodificou como herança genética, a gente reconhece que são padrões que a gente traz de pessoas que a gente nem conhece, que as pessoas que a gente nem sabe o nome, muitas vezes a gente conhece, né? Os nossos pais, os nossos avós, algumas pessoas têm o histórico desses bisavós, mas mais para trás, são poucas as pessoas que conhecem essa história. Ainda assim, aquelas pessoas estão presentes no seu DNA, estão presentes na sua formação genética, na constituição do seu corpo de hoje. E aí, a gente vai parar para avaliar e refletir se será que só os componentes visuais, né, mapeados já geneticamente, se de fato só eles interferem na nossa vida, ou se também tem um componente invisível que interfere na nossa vida. Que componente invisível é esse? Por exemplo, você já viu uma criança que, por algum motivo, foi criada longe do pai, por exemplo, e aí a mãe, olhando aquela criança, falava assim: Nossa, mas é igualzinho o pai, se comporta igual o pai, tem o trejeito do pai, tem o gênio do pai. Então, muitas vezes, a manifestação daquele pai se faz através da criança, mesmo que a criança não tenha conhecido ele. A mesma coisa acontece com o caso da mãe. Muitas vezes, eu não sei se vocês escutam, mas eu escuto muito isso. Nossa, essa criança parece a avó, parece o avô. Nossa, como lembra? Como tem o jeito da avó, como tem o gênio da avó, ou do avô, ou de algum parente. Então, a gente naturalmente faz referências para alguns comportamentos, para algumas atitudes, para alguns padrões emocionais com a nossa ancestralidade. E aí, que eu quero que você reflita o quanto padrões emocionais dessa ancestralidade que a gente desconhece também são manifestados na gente. Então, se a gente olha para a nossa história como humanidade, o que eu costumo dizer sempre é que somos filhos de duas grandes guerras mundiais. Somos filhos de várias lutas, batalhas, guerras, disputas, invasões. Então, cidades, comunidades foram invadidas. E quando a gente tem esse tipo de invasão, a gente tem o invasor e o invadido. Aonde estavam os nossos ancestrais nesses momentos? A gente muitas vezes não sabe se eles estavam como invasores ou se eles estavam como invadidos. Mas muito provavelmente esses ancestrais participaram de eventos, de batalhas, de lutas. E registros emocionais dessa experiência, dessa vivência da nossa ancestralidade, ficam muito presentes no nosso dia a dia. Se a gente olhar para a sociedade hoje em dia, a gente vê que tem uma recorrência, tem um número cada vez maior de pessoas em burnout, em fadiga crônica, em desânimo, em procrastinação, em depressão. E é importante a gente ressaltar que essas são queixas muito importantes e que precisam ser cuidadas e acompanhadas por profissionais da área médica, da área da saúde, capazes de diagnosticar e medicar, se for o caso. Só que a proposta é que a gente faça um trabalho complementar também de cuidar dessas dores emocionais que a gente carrega, que eu me refiro a isso como um lixo emocional que a gente carrega, dessa história, desse passado, dessa ancestralidade que pesa sobre nós. Então, quando a gente olha para as dinâmicas dos sistemas, quando eu como terapeuta sistêmica, quando atendo os meus clientes, a gente percebe com muita clareza que
os atendimentos que giram em torno desse tema, desses temas, eles remetem a um passado, a uma situação que a gente chama de excluídos do sistema. Então, se algum ancestral meu, por exemplo, matou alguém, ou se algum ancestral meu foi assassinado por alguém, esses sistemas se intercalam, esses sistemas se comunicam, esses sistemas eles se tornam codependentes por diversos motivos. São destinos que foram impactados com essa conexão de duas famílias, de dois sistemas, de duas pessoas distintas, e aí isso gera um elo, uma conexão. Só que existem outras formas de exclusão do sistema também. Então, se a gente olha para filmes de época, para novelas, seriados, a gente percebe que num tempo não muito remoto, mulheres que engravidavam antes do casamento eram mal vistas e muitas vezes aquela gravidez precisava ser escondida. E aquela gravidez escondida, ela poderia se tornar um aborto ou também poderia se tornar uma gestação oculta, onde aquela criança nasceria e seria entregue à adoção. Então, são histórias que não são tão distantes da nossa realidade, não são tão mirabolantes assim, são histórias que são mais comuns do que a gente imagina, só que muitas vezes a gente vê isso com distanciamento, sem imaginar que isso pode ter feito parte da nossa própria ancestralidade. Além disso, a gente tem outras histórias, que são histórias de pessoas doentes, por exemplo, muitas vezes pessoas diagnosticadas com uma doença mental, que eram internadas em sanatórios, em clínicas, e eram dadas como mortas pela família. Você já ouviu algum caso desses? Você sabe de algum caso desses na sua família, ou no seu sistema, ou de alguns amigos, ou de pessoas próximas? De novo, é uma realidade não muito distante, onde era praticamente um protocolo, um padrão daquela família, daquele sistema, daquela época, daquela geração, que isso acontecesse. Muitas vezes isso acontecia porque manifestações de conexão com a espiritualidade não eram claramente mapeadas ou diagnosticadas, então muitas vezes aquela pessoa era dada como louca, o que potencializa ainda mais essa exclusão desse sistema, como uma rejeição também de uma conexão espiritual. E são vários fatores que vão implicando nessa vida e nesse processo. E o que todos esses exemplos que eu estou dando, e vários outros exemplos que você pode imaginar, correlacionar, ou até ter conhecimento da sua própria história, eles estão falando da mesma coisa, uma energia de exclusão. É como se tivessem pessoas que fazem parte do seu sistema e que não existem, entre aspas, no conhecimento daquele sistema, na fala daquele sistema, no dia a dia daquele sistema. Só que a exclusão ela vai para além disso. A exclusão também se dá quando a gente olha que tivemos anos de uma estrutura baseada na escravidão, tivemos amas de leite, onde muitas crianças foram amamentadas não pela sua própria mãe, mas por uma mulher chamada ama de leite, onde muitas crianças foram cuidadas não pelo seu pai e pela sua mãe, e sim por escravas e pessoas responsáveis por cuidar daquela criança. E quando a gente se conecta nessa profundidade, numa fase tão importante que é a fase da formação daquela criança, aquela pessoa também faz parte desse sistema. E muitas vezes aquela pessoa nunca foi mencionada, nunca foi vista, nunca foi incluída naquele sistema, porque era quase como um objeto, um elemento sem relevância. Então,
Quando eu olho para a sociedade hoje, para esses comportamentos e para essa conjuntura que a gente está vivendo, inevitavelmente o meu olhar terapêutico sistêmico reconhece buracos nesses sistemas. De muitas pessoas que não foram vistas, não foram reconhecidas, não foram validadas. E quando essas pessoas não vistas, não reconhecidas e não validadas no nosso sistema ficam nesse lugar oculto, nesse lugar excluído, isso gera um peso emocional inconsciente. E muitas vezes o comportamento associado a esse peso emocional inconsciente está ligado com essa dor emocional, com essa exclusão desse sistema, com esse lixo emocional que vem se perpetuando no sistema. Então, quando eu falo para a gente olhar para isso, né, multidisciplinarmente, é importante que você olhe, né, num check-up médico, é importante que você olhe num diagnóstico psicológico, psiquiátrico, é importante que você olhe em diversas frentes e também é importante que você olhe emocionalmente para isso. Qual é esse padrão emocional que te aprisiona nesse comportamento que está te gerando algum desconforto, nesse comportamento que você busca tanto mudar e ainda assim se sente paralisado, se sente pesado, sente como se o dia estivesse arrastando, sente como se o seu dia não rendesse porque você não está produtiva, não está fazendo tudo que deveria dar conta de fazer. Então, às vezes a gente fala, não, mas é porque eu não dou conta de fazer, porque eu perco tempo demais nos aplicativos, né, nas mídias sociais, mandando mensagens. Muitas vezes esse comportamento é um vício como uma rota de fuga. Então, tá pesado demais eu dar conta daquela rotina, daquele dia a dia, daquela tarefa. Só que eu não sei de onde vem esse peso. Eu só sei que a minha vontade inconsciente é largar o meu corpo no sofá e ficar num joguinho, ficar vendo as redes sociais, ficar vendo vídeos, ficar vendo isso ou aquilo. Ou simplesmente ficar dormindo, ou simplesmente ficar plugada na televisão, assistindo noticiário, por exemplo, que é uma outra forma da gente se intoxicar, né? A gente fala muito da toxina alimentar como um incentivo para a gente comer alimentos mais naturais possíveis, né? Descascar mais e desembalar menos, mas a gente também se intoxica porque a gente se nutre do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, do que a gente está cheirando, principalmente para quem vive nos grandes centros, que tem muita poluição, né? Como que a gente se nutre ao passear no parque, a cheirar o ar livre, o ar puro, a poder fazer uma viagem para algum lugar perto, estar num ambiente de natureza. Então, tudo isso também é nutrição para a gente. Agora, a gente precisa cuidar dessa nutrição emocional também, porque muitas vezes essa rota de fuga é simplesmente um movimento inconsciente de uma lealdade sistêmica. O que é uma lealdade sistêmica? É o meu inconsciente aprisionado a um destino de algum desses ancestrais excluídos. Eu tenho atendido muito regularmente pessoas que moram no interior, que moram no campo, e que esse é um tema que sempre aparece, porque no campo foram mais evidentes, né, processos de batalha e disputa por aquela terra. Então, muitas mortes envolvidas, às vezes famílias inteiras dizimadas. E a gente precisa olhar para isso com um olhar restaurador, porque a gente não pode mudar o passado de trazer de volta a vida daquelas pessoas, mas a gente pode mudar o passado de dar um lugar para aquelas pessoas, de olhar para o conteúdo emocional que gerou esse vínculo entre essas pessoas e que vive em cada um de nós nos dias atuais. Isso faz sentido para você? Você consegue acompanhar e reconhecer parte dessa história como sendo a sua história também?
a história da sua ancestralidade. Eu vou dar exemplos, meu exemplo pessoal, por exemplo. Eu sou descendente de árabes, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que vieram para cá. Por que será que aquelas pessoas lá atrás saíram do Líbano, da Síria e vieram tentar a vida na América e chegaram aqui no Brasil? Muito provavelmente vieram fugidos de guerra. Só que até onde eu sei da história da minha família, nem todos conseguiram vir. Às vezes vinham o mais velho e os menores ficavam. Às vezes vinham os filhos e os pais ficavam. Às vezes, num casal, vinha o marido primeiro e depois mandava buscar a mulher e os filhos. Quais foram os conteúdos emocionais gerados nesse tempo e espaço? Será que só a cor dos olhos desses ancestrais vive em mim hoje? Ou será que esse conteúdo emocional também vive em mim de alguma forma? Eu acredito que o conteúdo emocional dessa ancestralidade vive em mim e vive em cada um de vocês, no momento atual. E é por isso que eu quero conduzir você nesse processo hipnossistêmico, porque se você acreditar nisso também, a gente tem como trazer liberação para esse padrão emocional, para a gente poder regenerar, restaurar esses conteúdos emocionais e trazer mais liberação para a nossa vida, mais leveza, mais tranquilidade, mais serenidade para o nosso dia a dia. Então, se isso fizer sentido para você, eu te convido agora a começar o processo hipnossistêmico comigo. Eu vou pedir para você se acomodar num lugar confortável, de preferência deitada, braços e pernas descruzados, de forma que você consiga ouvir a minha voz e a minha condução, mas que você possa fechar os olhos e relaxar. Pode ser que você durma e tá tudo bem se você dormir, que o trabalho continua acontecendo da mesma forma. Simplesmente deita, se acomoda, traz a atenção para o seu corpo, relaxando e se entregando nesse lugar onde você resolveu deitar e se acomodar. Mantenha os seus olhos fechados e vai trazendo a atenção para a sua respiração. Um ar entra, fica um tempo, depois sai, abrindo espaço para um novo ar entrar, ficar um tempo, depois sair. E quando esse ar está entrando, quando você está inspirando esse ar, você não está pensando, preocupada, calculando quanto de oxigênio tem nesse ar, quanto não tem, quais são os outros elementos que você está inspirando. Porque você tem um sistema funcionando dentro de você que tem uma sabedoria, que consegue filtrar eventuais resíduos invisíveis a olho nu, mas que estão presentes na sua respiração. O seu metabolismo consegue identificar quais são as substâncias, quais são os elementos que estão sendo trazidos para dentro do seu corpo através dessa inspiração. E o seu organismo vai dando um direcionamento para cada um desses elementos. A respiração vai acontecendo em cada uma das suas células. E você vai liberar um ar, soltando aqueles resíduos de tudo que seu organismo não precisa mais, de tudo que se tornou obsoleto. Com essa consciência, eu quero que você intencione que do núcleo da Terra vem subindo uma luz violeta. Não importa se você consegue visualizar a cor violeta ou não nesse momento, basta que você
Relaxe e intencione que um tubo de luz violeta sobe do núcleo da Terra em direção a você. E à medida que esse tubo de luz violeta se aproxima do seu corpo, é como se ele formasse uma cama aconchegante e confortável, que acomoda você. Respira grande, solta e sente você se acomodando nessa cama de luz violeta que vai envolvendo o seu corpo. E é como se essa cama de luz violeta envolvesse o seu corpo por inteiro, quase como se formasse uma cápsula de luz violeta ao redor do seu corpo. Respira grande, solta e percebe o conforto de você estar acomodada nessa cápsula de luz violeta. Como se você pudesse agora trazer essa luz violeta para dentro da sua respiração, como se você pudesse inspirar conscientemente essa luz violeta. Deixe esse ar de luz violeta circular por cada uma das células do seu corpo. Deixe esse ar de luz violeta nutrir, abastecer, limpar, faxinar suas memórias celulares obsoletas. Tudo que está aí dentro que já cumpriu uma função e que agora não serve mais. Respira profundamente e deixa essa luz violeta ir soltando, sem que você precise intencionar o que está soltando, sem que você precise mandar comandos conscientes. Confia na inteligência e na sabedoria inconsciente do seu metabolismo, do seu organismo, que vai saber exatamente o que fazer. E essa luz violeta é como se do seu coração seguisse em direção ao mais alto dos céus esse tubo de luz violeta, mantendo essa conexão entre o núcleo da Terra e o mais alto dos céus através de você. Respira grande, solta, vai deixando o seu corpo ficar cada vez mais leve, como quem está se esvaziando de todos esses excessos, se nutrindo e se abastecendo dessa conexão entre o mais alto dos céus e o núcleo da Terra através de você. E eu quero que você intencione, imagine que você está num lugar seguro, confortável, num ambiente rico, de natureza fértil, abundante, um ambiente multicolorido. Sente o cheiro dessas flores e frutos. Ouve o som dos pássaros, das aves. Respira grande, sente esse calorzinho gostoso de um sol suave, junto com uma brisa leve, um vento. Percebe que é um ambiente seguro, confortável. Enquanto você está sentindo toda a satisfação e tranquilidade e serenidade desse ambiente, eu quero que você deixe se aproximar de você a imagem do seu pai e da sua mãe. E para além da imagem desse pai e dessa mãe,
Deixa vir também a imagem dos seus avós, dos pais dos seus pais. Para além dos seus avós, deixa vir a imagem dos pais dos seus avós. Não importa se você conhece ou não conhece cada um deles. Eu quero simplesmente que você sinta a presença da sua ancestralidade. Como se você pudesse ir abrindo o seu coração para imaginar na sua tela mental, mesmo que essa imagem não seja nítida. E com tudo que a gente já conversou, você sabe que para além desses pais, avós, bisavós, várias outras pessoas também fazem parte do seu sistema. Respira e deixa a sua tela mental ir se expandindo para que você possa abrir espaço para ir trazendo todas essas pessoas, conhecidas e desconhecidas, que fazem parte do seu sistema. Você pode não conhecer essa história, você pode não conseguir visualizar com clareza, e também pode ser que você já saiba dessa história, que você saiba exatamente de quem se trata. E está tudo bem. Nesse momento, não faz diferença. O importante nesse momento é que você esteja com o coração aberto para deixar que todas essas pessoas se aproximem. Essas pessoas vão se aproximando e ainda assim você está em segurança. Essas pessoas estão se aproximando e ainda assim você está em paz nessa conexão entre o mais alto dos céus e o núcleo da Terra. Qualquer que seja a intenção, a energia ou a frequência que essas pessoas se aproximem, elas podem estar se aproximando em paz ou elas podem estar se aproximando em guerra. Não faz diferença para você nesse momento, porque você está em segurança. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E observa se mais pessoas querem se aproximar. E quando você perceber que conseguiu trazer para sua tela mental todas essas pessoas que de alguma forma, positiva ou negativamente, impactaram a sua vida, a sua ancestralidade, eu quero que você, olhando nessa tela mental para eles e mantendo seus olhos fechados, eu quero que você fale, se possível, em voz alta, para que você também possa se ouvir a falar isso. Fala para eles: eu vejo vocês. Vocês são muitos. Muitos conhecidos e muitos desconhecidos também. Respira grande, solta. Eu sinto cada um de vocês. Porque cada um de vocês, de alguma forma, impactou o destino para que a vida lhes atravessasse e chegasse até a mim. Respira grande, solta. Eu amo cada um de vocês, porque eu amo estar viva. E cada um de vocês vive em mim, de alguma forma. Respira grande,
solta. Eu sou pequena demais frente ao destino que vocês tiveram. Eu sinto muito pelo destino de cada um de vocês. Eu sinto muito por todos que não foram vistos antes. Eu sinto muito por todos que se sentiram injustiçados. Eu sinto muito por todos que se sentiram desvalorizados. Eu sinto muito por todos que se sentiram desconectados do seu propósito divino. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que quer que tenha acontecido, fala para eles, de alguma forma, impactou o destino de vocês. E só por isso a minha vida aconteceu. E eu vim anunciar a chegada de novos tempos, onde eu escolho fazer algo de positivo com todo esse passado, para que o destino de vocês não tenha sido em vão, para que o meu destino não seja em vão. Respira grande, solta. Eu sinto muito pela dor que cada um de vocês experimentou. De alguma forma, essa dor contribuiu para que a minha vida acontecesse. E agora, por amor e honra, a dor de cada um de vocês nós podemos fazer diferente. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Ah, todas as pessoas que morreram em guerras, em batalhas, todas as pessoas que mataram em guerras e batalhas. Eu decreto que a guerra acabou. É chegada a hora de experimentarmos uma relação de paz. Eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram, sem julgamento do que foi certo, do que foi errado. Eu aceito e respeito que tudo foi perfeito como foi. Porque agora podemos fazer diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente.
Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Ah, cada um de vocês, meus ancestrais, eu reconheço que vocês fizeram o que souberam fazer, que não fizeram o que não souberam fazer. E tudo o que vocês fizeram, junto com tudo que vocês não fizeram, foi exatamente o que possibilitou que a vida atravessasse todas essas gerações para chegar até mim. E todos vocês que fazem parte desse sistema, que impactaram positiva ou negativamente esse sistema e que nunca tinham sido vistos antes. Agora eu vejo vocês. Agora eu decreto que vocês têm valor. Agora eu reconheço que vocês têm lugar. E eu lhes ofereço o direito a pertencer ao meu sistema. O que quer que vocês tenham experimentado na vida contribuiu para que a minha vida acontecesse exatamente como aconteceu. E agora que eu sou grande, eu estou apta a me reorganizar emocionalmente para reorganizar cada um de vocês também. E fazer algo novo da minha vida. Para que a parte de vocês que vive dentro de mim possa experimentar esse algo novo. Com a certeza de que nada aconteceu em vão. Eu me reconecto com a minha fé. De que tudo foi perfeito como foi. Me liberando de qualquer julgamento ou intenção de que tivesse sido diferente. E quando eu me libero desse julgamento, eu abro espaço para criar o diferente, de acordo com o meu sistema de crenças e valores, uma nova visão de mundo e com uma nova organização emocional dentro de mim. Puxo o ar pela boca, solta pela boca. Eu quero que você observe para essa galera toda que está na sua tela mental. Se alguém te chama mais atenção, se alguém tem uma necessidade de falar alguma coisa, se permita uma pausa de alguns minutinhos para de fato olhar para todos esses ancestrais, para de fato ver, enxergar, reconhecer e validar a fala de cada um deles que sentir vontade de falar. Respira grande e observa o que a sua consciência de hoje pode responder, se for o caso. O que você pode emanar de luz e amor
para cada um deles. E quando você sentir que deu conta de ver e ouvir todos que tinham necessidade de se manifestar de alguma forma, eu quero que você volte a atenção para todos eles e siga falando para eles. Queridos ancestrais, por favor, me perdoem por tudo que deva ser perdoado na nossa relação. Respira grande, solta. Queridos ancestrais, eu perdoo cada um de vocês por tudo que deva ser perdoado na nossa relação. Respira grande, solta. Queridos ancestrais, eu peço que cada um de vocês se perdoe por tudo que deva ser perdoado na nossa relação. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E assim será possível eu abrir espaço para me perdoar por tudo que deva ser perdoado na nossa relação. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Faz som para esse ar que você vai soltando e liberando. Observa se você está sentindo algum alívio, um pouco de leveza. Quando você se perdoa por estar atraindo ou criando realidades e comportamentos que são insatisfatórios para a sua vida. Quando você pede que os seus ancestrais se perdoem, você está liberando eles do peso do auto-julgamento, do autocrítico e da autopunição que às vezes aprisionam essas consciências. Quando você pede que eles te perdoem e simultaneamente você diz que você também perdoa eles, você está dissolvendo e liberando e regenerando esse emaranhado que aprisionava vocês em julgamentos. O perdão sistêmico, ele se dá nessas 4 direções. Você com o outro com você, o outro com ele mesmo e você com você mesmo. É bem diferente de simplesmente você, única e exclusivamente, unilateralmente, perdoar alguém. Respira e se conecta com esse perdão sistêmico. E se conecta novamente com aquela luz violeta que a gente trouxe no início do trabalho de hoje. E percebe que o seu coração agora pode emanar essa luz violeta para todo esse sistema, para cada uma dessas pessoas. Deixa essa luz violeta se expandir, colorir, pigmentar, nutrir, transmutar e regenerar tudo que tiver para ser transmutado e regenerado. Deixa essa luz violeta envolver todos esses seres de todos os tempos que de alguma forma impactaram o destino para que a sua vida acontecesse. Respira grande, solta. Percebe que quando essa luz violeta vai
regenerando todo esse sistema. Uma luz branca, brilhante, com raios de brilho dourado, se acende de toda essa ancestralidade em direção a você. Olha para esses ancestrais e fala para eles assim: por favor, me abençoem, para que eu siga a minha jornada rumo a novos tempos, novos comportamentos e novos resultados a partir de agora. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. E sente agora esse banho de luz acontecendo sobre você. Você recebendo a bênção de toda essa ancestralidade. Sente esse banho de luz nutrindo, preenchendo e abastecendo cada uma das células do seu corpo. Sente você curvando ligeiramente a sua cabeça, se reconhecendo menor do que todo esse sistema, menor do que todos esses acontecimentos, e se nutrindo, se abastecendo dessa bênção que vem dessa ancestralidade em direção ao seu destino. E quando você se sentir plenamente nutrida, preenchida, você agradece a essa reconexão e se vira em meio giro, em 180 graus, de forma que toda essa galera fique nas suas costas, atrás de você. Para que na sua frente você veja agora um belo horizonte iluminado por toda essa luz que está sendo emanada agora pela sua ancestralidade integrada, reunida, transmutada. Olha para esse belo horizonte à sua frente e experimenta dar um passo adiante, sentindo a presença, a energia e a bênção que vem dessa ancestralidade. E fala: eu me libero de todo esse peso emocional que me aprisionava e me limitava. Respira grande, solta. Dá mais um passo adiante e fala: e quando eu me libero, eu libero cada um de vocês, meus ancestrais. Respira grande, solta. E ao liberar todos nós, fala isso dando mais um passo em direção a esse belo horizonte à sua frente. E ao liberar todos nós, eu me permito cocriar uma nova realidade e um novo destino. Respira grande, solta. Destino alinhado ao meu propósito divino. Respira grande, solta. Sente essa força, essa luz, essa energia, essa bênção vindo de toda essa ancestralidade reorganizada,
Sente esse peso livre de você agora. Sente o seu corpo leve, como se estivesse flutuando em direção a esse futuro. Respire. Olha para essa vida, para essa nova realidade que você quer criar e fala: sim, sim para mim, sim para minha vida, sim para essa realidade próspera, plena, leve e feliz. Respira grande, solta. E fala para você mesmo: eu tenho toda a produtividade necessária para cumprir o meu propósito divino. Respira grande, solta. Dá mais um passo adiante e fala: sim para a minha vida, sim para o meu propósito divino, sim para a minha ancestralidade e para a vida de cada um dos meus ancestrais. Respira grande, solta. Ah, se conecta com uma mensagem que vem de você mesmo, que vem do Criador, que vem do seu eu superior, que vem de um mentor, que vem no que quer que você acreditar. É uma palavra, uma frase, uma mensagem. Simplesmente se permita um instante para você entrar em contato com essa consciência, com esse recado, com essa frase. Recebe essa palavra, esse recado e essa frase e repita em voz alta 3 vezes, pausadamente, lembrando de respirar. Respire, respire, respire. Agradece a esse muito que você experimentou e vai integrando essa frase, essa palavra, essa mensagem no seu coração, como se seu coração agora pulsasse, batesse, vibrasse esse recado. E lentamente você vai deixando essa imagem da sua tela mental ir se apagando. Você vai trazendo de volta a atenção para o seu corpo,
nesse momento presente. Traz um pequeno movimento para as suas extremidades, para os seus pés e pernas, mãos e braços. Mantenha ainda os olhos fechados. Alonga, espreguiça. Mexe os seus quadris, mexe o seu quadril, mexe o seu tronco, mexe o seu pescoço. Lentamente vai abrindo os olhos, voltando ao contato comigo, no aqui e agora, momento presente. E eu quero ouvir de você, como você está, qual foi essa palavra, essa frase, essa mensagem que você recebeu. Conta aqui nos comentários, compartilha comigo, que eu vou adorar saber como foi essa experiência para você. Nos vemos em breve. Um beijo grande para você. Muita luz na sua jornada e que agora você possa encarar a sua rotina e o seu destino conectada com o seu propósito e integrada com toda essa ancestralidade. Um beijo grande e até breve.